Aqui eu vou fechar, né, esse estudo, que é a continuação do vídeo 170. Eu fiz assim vídeos curtos e fui explicando dia após dia. E nesse vídeo aqui eu vou fechar com essa passagem aqui, quando o Senhor dá ali uma visão a Pedro, né? E fala para ele ir até a casa de Cornélio, né? Ali, quando Deus mostra ali uma visão de alimentos que no caso não seriam limpos, né? E para mostrar para Pedro ali em relação àquelas pessoas que pertenciam ao povo de Deus e aos que não pertenciam, né? Então aqui eu até tenho um vídeo que fala nessa história, né, de essa visita de Pedro a Cornélio. Ali eu falo mais sobre esse assunto. Aqui eu só vou citar essa parte para a gente concluir esse estudo que eu estou fazendo desde ali do vídeo 170, né? E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então aqui, antes disso, ele estava antes de Pedro chegar na casa de Cornélio ver esse anjo, ele estava aqui fala que ele havia, que ele teve fome, né, Pedro, e ele quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e ele viu o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. No que havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados. Então aqui a gente vê, né, a situação que Pedro estava vivendo. Ele estava com fome, aí estavam ali preparando alguma coisa para comer. De repente ele teve essa visão, né? E Deus estava falando que ele não fizesse imundo aquilo que ele purificou quando ele mostrou aquela visão para Pedro, né?
dos animais que não eram limpos, e ele disse que não comeria, e Deus falou que uma vez que ele purificou, ele não tornasse ele imundo, né? Não tornasse imundo aquilo que ele purificou. Então assim somos nós éramos imundos, né? Só que Deus nos purificou. Então ninguém pode dizer o contrário, né? Se a gente estava na imundície e Deus nos purificou, ninguém pode dizer o contrário de nós, né? Então, é a mesma coisa que Deus fez aqui em relação a Cornélio, usando a vida de Pedro, né? Deus faz em relação a nós, quando a gente crê no Filho dele, né? Porque ali, tudo que Pedro fez foi na direção de Deus, no nome de Jesus, né? Tudo ali foi... Deus estava na frente daquela situação. A visão veio de Deus, a salvação veio de Deus, tudo ali, né? Estava na direção de Deus. Pedro era um canal ali que Jesus usava, né? E nos nossos dias hoje não é diferente. Em qualquer situação que a gente esteja, Deus vai usar, né, a palavra dele, os vasos de barro, o canal, enfim, ele vai dar as direções para nós, né? E nós vamos ser abençoados, purificados, né? Em nome de Jesus Cristo, através de Cristo. Então, também eu quero fechar com essa palavra, que eu deixei por último, porque muitas pessoas falam, ai, todo mundo que faz coisa errada usa sempre a história de Davi. Eu já vi algumas pregações sobre isso. E só que ao longo desse estudo, eu mostrei várias passagens na Bíblia, passagens que já me consolou, já me confortou, já me salvou, palavra que veio para edificar a minha vida e que eu desejo que edifique a vida de outras pessoas, né? Então, assim, Davi, ele cometeu assassinato, cometeu adultério, mesmo sendo um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Houve perdão para ele. É verdade que a espada nunca saiu da casa dele, que ele pagou um preço muito alto, mas ele foi perdoado por Deus, né? E ele continuou sendo um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele continuou sendo um homem abençoado. Ele passou por muitas aflições que os pecados traz, né, para a vida de qualquer um de nós que a gente cometa pecado, dependendo dos pecados que a gente cometer, vai vir aflições sim, a gente vai pagar um preço, né? E não é nem que Deus nos castigou, é a consequência dos nossos erros, né? Então, assim, eu deixei para citar Davi por último, porque eu já escutei muitas pregações que as pessoas falam que toda pessoa que faz coisa errada usa Davi, né, mas é que Davi está lá na Bíblia, por isso que as pessoas usam, né? Ele ali cometeu o assassinato, cometeu o adultério, né? Fez toda aquela manobra, mas ele foi perdoado por Deus. Ele e Batseba casaram, eles tiveram um filho que virou o maior rei, né? Humano que teve, né? Então, assim, um homem que foi considerado o homem mais sábio da terra, né? O próprio Deus deu essa sabedoria para ele, por isso que ele foi, tudo que ele fez. E, enfim, ali também eu quero citar, eu já tenho um vídeo sobre isso, quando eu falo ali do casamento da rainha Esté e do rei Assuero, né? A Vasti não morreu, né? E não houve ali uma traição. A Vasti, ela se recusou a fazer o que o rei pediu, e ali Deus colocou Esté naquele lugar, e através da vida de Esté, o Senhor salvou o povo dele, né? Então, ali naquele casamento, não houve ali uma traição, nem houve uma morte, né? Para que houvesse ali, no caso, um divórcio. A mulher se recusou a fazer lá o que o rei pediu, e aquela mulher perdeu ali o posto de rainha, e a Esté assumiu ali, porque Deus colocou ela lá, né? Então ali aquele homem também era um rei pagão, enfim, mas uma mulher de Deus, uma filha de Deus, se casou com aquele homem, e Deus usou aquela história para salvar todo o povo dele, né? Das manobras de Satanás. Então,
não adianta a gente querer colocar Deus numa caixinha e achar que Deus vai agir só daquela forma, né? Então, Deus, ele age como ele quer, né? Ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele levanta e ele abate quem ele quer, né? Então, cabe a nós ter fé, buscar o Senhor com nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso entendimento, nos arrepender dos nossos erros, né? Nos rendermos a Deus, entregar nossa vida a Ele e o resto Ele tudo fará, né? Então, se as pessoas concordam ou não concordam, né? O Senhor, Ele coloca ali na palavra dEle não só as coisas gloriosas e santas, Ele coloca ali todos os pecados que as pessoas cometeram. Ali tá, Ele fala quem é prostituta, quem foi prostituta, Ele fala de Raabe, que se casou lá com um homem de Deus, uma mulher que era uma prostituta, era uma cananeia. Ele fala da Ruth, que era uma midianita, casou também com uma pessoa do povo de Deus. Então, assim, Deus, ele mostra, né, as falhas, né? Ele fala ali de Tamar, que usou ali toda uma situação para ter os direitos dela, né? Então, ali, na palavra do Senhor, ele não mostra só santidade e obediência. Ele mostra os fracassos humanos, todas as mancadas que o povo deu, mas a misericórdia do Senhor está estendida em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a misericórdia do Senhor está ali, né? Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos a oportunidade de nos render ao nosso Deus, de adorar o nosso Deus e de um dia estar na eternidade com Ele. E enquanto a gente viver nessa terra, ter comunhão com Ele. Então, voltando para Davi, né? O arrependimento de Davi não pôde ressuscitar Urias, né? Não pôde mudar o que ele tinha feito, mas Deus o perdoou, né? É verdade que a espada nunca saiu da casa dele, que ele passou coisas terríveis, né? Mas ele teve o perdão de Deus, a Batseba também teve, eles se casaram e, enfim, Jesus Cristo é descendência, né, de Davi. Então isso mostra pra gente que o mesmo Deus que teve misericórdia de Davi tem misericórdia de todos os pecadores que estão aí na terra até hoje, né? E os que ainda vão vir, né? Porque enquanto o mundo, né, girar, que enquanto Jesus não voltar, vai ter gente pecando, vai ter gente fornicando, vai ter gente adulterando, vai ter gente matando, roubando, fazendo todo tipo de pecado e precisando da misericórdia de Deus. E essa misericórdia está estendida até a volta de Cristo. Então, não podemos julgar, porque quando a gente pensa que está de pé, a gente pode estar caído. Então, a gente tem que cuidar para que a gente não caia, né? Em vez da gente ficar julgando os outros. Não é porque eu não fiz tal coisa que eu tenho o direito de achar que aquela pessoa vai para o inferno porque fez algo diferente do que eu fiz, não. Seja roubo, assassinato, adultério, fornicação, bruxaria, feitiçaria, levantar falso testemunho, seja qual for. Tem uma lista de pecado lá, né? Então, nós podemos ser né? Essas coisas aí. O importante é que a gente não é mais. E aqueles que estão fazendo, que em nome de Jesus venham se arrepender e venham ser alcançados por Deus. Porque até Jesus voltar nós temos chance. Amém? Então eu espero que essas mensagens que eu fiz venha abençoar a vida de quem escutar, em nome de Jesus. Eu não tenho poder para mandar ninguém para o céu nem para o inferno. Eu só estou ensinando
o que eu aprendi de Deus, né? Mas a palavra de Deus, ela tem todo o poder para limpar. Tem que haver uma confissão, um arrependimento, e a palavra de Deus, ela é suficiente para limpar, porque é Deus conosco, né? O Jesus, o que ele fez naquela cruz, é mais que suficiente para limpar qualquer imundície, para purificar a gente de qualquer sujeira e para fazer nova todas as coisas, né? Então, eu espero que aqui eu termino, eu fecho, né, esse vídeo, né, que a gente fez lá o vídeo 170, né, falando de casamento e divórcio, e depois eu continuei fazendo esses vídeos menores, trazendo aqui a graça de Deus, a misericórdia de Deus, através dessas palavras. E esse último aqui eu fecho esse assunto, tá? Mas eu não tô falando só de casamento, de divórcio, eu tô falando de todo tipo de pecado. E no caso ali do divórcio, adultério, também é pecado como todos os outros, né? Então, tipo, querem fazer do adultério, tipo assim, o único pecado que não tem perdão. Mas existe perdão para todos os pecados. Só não existe perdão para quem peca contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Jesus, ele mostrou lá como que as pessoas pecam contra o Espírito Santo de Deus. Ele deu ali ele mostrou ali, né, que aquelas pessoas que desfaz, né, do poder de Deus, duvida das coisas de Deus, brinca com as coisas de Deus, né? Então aí cada um se examine, peça perdão a Deus, se conserte, se corrija e venha experimentar da graça de Deus. Amém?